muito bem-vindo, chega mais! Está começando o terceiro Momento SADES, o programa da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social. A cada programa, aqui na TV Inovação Barueri, um pedacinho da SADES para você. E hoje nós temos uma convidada, para lá de especial, na acepção mais pura da palavra. Ela nos dará uma verdadeira aula sobre proteção especial. Os serviços da Secretaria de Assistência estão divididos entre proteção especial básica e proteção social especial. Quem vai nos explicar é ela, psicóloga, professora, 20 anos de carreira no serviço público, sendo que uma parte desse tempo ela esteve dentro da sala de aula. Hoje, ela é técnica, diretora da SADES há 9 anos. Na secretaria, ela iniciou sua carreira no CREAS. Ela é muito bem-vinda, é a nossa convidada, Iula Moreira, para lá de especial. Iula, a gente, cada programa a gente está dividindo assim e apresentar literalmente um pedacinho da secretaria, porque às vezes fica a impressão de que a Secretaria de Assistência faz um serviço só, é uma cesta básica, é uma assistência ali, não é só isso, né? Como a gente falou, existe a proteção básica, a proteção social básica e a especial. Isso. Sendo que essa especial, ela é dividida. Vamos começar um pouquinho assim, dar uma passada na básica, depois a gente vai para a especial. Tá. A assistência, ela é ampla, né? Ela é muito ampla. E a gente começa aí, acho que não dá para falar da proteção especial sem falar da proteção básica, né? Até porque, fazendo o trocadilho com o nome, a básica é a base, né, da assistência, que são os CRAS, né? Na sua essência, são os CRAS, que é a porta de entrada da assistência, como até a Adriana, né, nossa secretária, já disse na entrevista dela, né? Ela é a porta de entrada da assistência. Os CRAS, eles desempenham uma função essencial aí no que é previsto, né? Os nossos serviços são todos previstos, tipificados pelo SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social, que é o que nos regulamenta, o que dirige toda a diretriz da nossa secretaria, né? E nos CRAS, eles são primordiais porque eles estão nos territórios, né, do nosso município. Hoje nós contamos com 6 CRAS, acredito que aí a médio prazo teremos o 7º, né? E eles fazem esse trabalho que é um trabalho proativo e preventivo no território, né? Então, eles atuam com as famílias com questões de vulnerabilidade, com questões que elas precisam de acesso para outros serviços, não só da assistência, mas às vezes de outras secretarias, então elas também são orientadas a como buscar, né, a como acessar esses serviços. Os CRAS, eles fazem aí a gerência, né, e a oferta do cadastro único, que são aí a porta de entrada para os benefícios de transferência de renda, né, o Bolsa Família, o BPC, né, e outras questões. E o serviço primordial do CRAS, que é o PAIF, né, que é o serviço de atendimento às famílias, né, de atendimento e proteção às famílias. Então, o fundamental é isso, é a questão da prevenção, do acompanhamento, da leitura dos territórios do nosso município para o atendimento a essas famílias, né? Então, é a primeira acolhida, é a primeira escuta do munícipe. E para isso a gente conta aí com uma equipe bem grande, né, de técnicos e de operacional, né? Então, os operadores de cadastro único, o pessoal da recepção, os cuidadores sociais, né? Então, a gente tem uma equipe aí bem grande que tem trabalhado bastante. Inclusive, né? O CRAS é super importante, né? Centro de referência da assistência social. Isso. Como a Iula já disse, a nossa cidade tem 6, ele é super importante
nesse sentido que você falou, não só de acolher, de ser a porta de entrada da assistência social, só reforçando, mas também no sentido de que ele acolhe aquela família, entende aquela situação de um modo grande. Integral. Exemplo, a família, ok, ela precisa de uma cesta básica, mas ela também precisa de um encaminhamento para algum lugar da saúde, de uma orientação para um serviço. Exatamente, alguma coisa relativa à educação. E o CRAS, através dos técnicos, né, ele tem esse papel super importante de não deixar cair na proteção social especial. É isso, né? Que é a continuidade, né, desse acompanhamento, dessa rede de proteção e atendimento, né, as famílias e indivíduos do nosso município, mas é isso. Então, quanto mais a gente fortalece a proteção básica, menos a gente precisa investir na proteção especial, que é bem complexa, né? Como a gente faz o trocadilho aqui na secretaria, né? Que eu sou complexa. Né? Então, como você falou lá no início, a proteção especial, ela está subdividida, né? Em proteção social especial de média complexidade, que é o CREAS, né? E você também vai falar do CREAS, porque foi onde você começou. Onde eu comecei, é um serviço que eu tenho aí uma relação afetiva, né? E a proteção social especial de alta complexidade, que aí a gente está falando dos serviços de acolhimento, desde a criança até o idoso, né? E a gente brinca que o ideal seria que a gente nem precisasse da proteção especial, né? Mas infelizmente também nos últimos anos, por tudo que a gente tem passado, né? O mundo tem passado, né? A gente tem tido um aumento aí da demanda da proteção especial, né? Mas em decorrência aí de tudo que a gente tem vivido, potencializado pela pandemia, tá? Então, Iola, vamos detalhar um pouquinho sobre o CREAS, essa relação afetiva que você tem com o CREAS e também aquela questão que nós havíamos comentado sobre a reformulação que o CREAS passou nos últimos tempos. Nessa atual gestão, né, que eu venho desempenhando essa função, né, na diretoria, o CREAS passou por um processo aí, eu diria, de reordenamento que foi bem intenso, né? Quando a atual gestão assumiu, nós tínhamos 5 técnicos no CREAS e estávamos passando aí por uma fase bem apertada aí do funcionamento, né? O CREAS é o Centro de Referência Especializado da Assistência Social. O nome já indica, né? Especializada porque tem alguma demanda específica, especial, né? Para estar lá, isso. E nesses 5 anos, claro, com todo o apoio aí da nossa secretária, né? A doutora Adriana, que tem aí me subsidiado e, né, ofertado o apoio possível para que a gente possa qualificar da melhor forma possível os serviços, nós tivemos um trabalho assim super intenso para, primeiro, recompor essa equipe. Então, nós saímos da equipe que tinha 5 técnicos e hoje nós temos 22 técnicos no CREAS. Né, para você ver o tamanho da demanda e da complexidade que o serviço exige, né? E esse reordenamento, essa construção foi feita a muitas mãos, né? Inclusive eu não posso deixar de agradecer e citar as coordenadoras que passaram pelo serviço nesse período, André Madolio, a Dailza, né? Hoje nós temos a Sueli lá fazendo um excelente trabalho. E a gente se debruçou muito estudo, né, nas referências técnicas, na função do serviço, na função dos técnicos, né, na articulação com toda a rede. Hoje o serviço ele é dividido por demanda e território. Então nós temos uma parte grande da equipe, ela é voltada para as demandas criança e adolescente, que infelizmente é a nossa maior demanda, né? E por territórios. Então você tem os técnicos pensando, trabalhando e atuando e estudando só no que é específico, no que diz respeito ao atendimento e às demandas criança e adolescente, e subdivididos pelos territórios, que são os territórios de referência, são os CRAS.
né? Então, Imperial, Mutinga, Engenho, Belval, Silveira e Paulista, né? Aí temos a equipe adulto, que se subdivide aí por território município, então fica meio a meio, né? E a referência idoso, que também é meio a meio aí o território. Então, é a referência de 3 CRAs e 3 CRAs, né? A gente subdivide Imperial, Mutinga e Engenho, Belval, Silveira e Paulista, né? E que são divididos dentro dos serviços que o CREAS oferta. Que serviços são esses? O PAEF, que está dividido nesses núcleos, criança, adolescente, adulto e idoso, né, que é o serviço de proteção e atendimento especializado a famílias e indivíduos. Né? Aí nós temos medida socioeducativa, né, a famosa MSE, que ela faz o atendimento. Também nós temos 4 técnicas, também subdivididas pelo território, que elas fazem o acompanhamento e atendimento dos meninos que tiveram envolvimento em ato infracional, né, e que são encaminhados pelo juiz, né, da vara da infância, e são acompanhados por essa equipe no acesso à garantia de seus direitos, à proteção e também no acompanhamento à família desses meninos, né? Alguns estão em liberdade assistida, em prestação de serviço à comunidade, né? E o novo serviço que a gente está começando a organizar para implantar, que é a equipe de abordagem criança e adolescente, que ela vai ser específica para criança e adolescente, uma vez que a abordagem para adultos está vinculada ao serviço da Caritas, porque o maior foco são para pessoas em situação de rua. Né? Então, ele está subdividido desta forma. Né? E hoje o CREAS vem aí trabalhando com potência máxima, né? Com uma equipe que está super entrosada, né? Se debruçando cada vez mais para o entendimento do serviço, estudando. O CREAS articula com a rede inteira, né? Então não só a rede socioassistencial, mas saúde, educação. Nós temos a essência do serviço dele é articular, até porque as pessoas que são atendidas no CREAS são as pessoas de criança a idoso que estão passando por alguma situação de violação de direitos, que envolve a situação de violência, às vezes cerceadas aí do seu direito dentro do próprio Estado, né? E o CREAS, a equipe do CREAS, ela atua no acompanhamento dessas famílias para a superação, né, dessa situação que levou à violação, a essa situação da violência que foi sofrida, articulando com toda a rede para que essa família tenha acesso aos seus direitos, para que essa família supere essa situação. Família e indivíduo, né? Que a gente também atende o indivíduo. E tem uma articulação imensa com o Judiciário, o Ministério Público, com serviços de outros municípios, então é muito amplo. Eu costumo brincar que o CREAS ele fica meio que o coração do serviço, né, da proteção social. Ele faz esse bombeamento, né? A básica, a demanda para a média, que é o CREAS, e infelizmente em alguns momentos para a proteção especial, mas também no retorno da proteção especial, né, para a média e para a básica novamente. Então ele bombeia aí esses 2 serviços, ele que é o elo e a ligação com esses 2 extremos, né, da especial e da alta complexidade e da básica. Né? Então é um serviço muito potente, né, e com uma galera que trabalha muito. Uma equipe assim que eu tenho muito orgulho assim e alegria de dizer que é uma equipe super potente. E que tem que estar bem preparada, né? Muito, Porque muito. algumas questões que
que a gente vê, né, os técnicos, enfim, né, é uma equipe que tem que estar bem equilibrada, com muita estrutura, para não levar isso para casa, né? Exatamente, porque na verdade, né, Paula, como é o cerne da assistência, né, o serviço de assistência social, ele não é só para quem a gente, no senso comum, associa assistência para quem tem uma vulnerabilidade financeira, né? Está passando por uma situação de dificuldade financeira, mas assistência é para quem dela necessitar, né? Então, quando você está lá atuando, está fazendo acompanhamento, principalmente no CREAS, você está lidando com situações ali mais frágeis do ser humano, né? Você se depara com situações que, em alguns momentos, você reconhece na sua própria família, né? No seu próprio dia a dia. Então, é um envolvimento emocional que precisa ser sempre muito cuidado e ajustado, né? Porque é uma demanda, né? Você tem aí todo um empenho, um investimento, né, emocional com o outro e para você, né? De saber separar, de saber olhar, e é por isso que é fundamental você se capacitar, o estudar, que é o processo que essa equipe tem passado e passou intensamente, né? Porque nesse momento que emocionalmente você pode estar ali muito mexida, envolta com toda a demanda que te traz, é voltar para a tua referência técnica, é voltar para qual é a minha função neste lugar, né? Eu técnica, né? Eu servidora deste serviço, onde eu atuo, né? O que respalda a minha atuação, onde é que eu me seguro, onde é a minha segurança, né? E é isso, é o conhecimento técnico, e aí quando eu falo técnico, eu estou falando do técnico em si, que as equipes são compostas por assistentes sociais e psicólogos, mas eu tô fazendo referência a toda a equipe mesmo, desde da Carilúcia, que está lá na recepção, ela precisa entender o serviço, ela precisa saber o que é que essa pessoa que chega no serviço tá vindo buscar, né? Quando a pessoa chega para o atendimento, como ela precisa receber, a nossa colega que prepara o café e o chá e o lanche, as meninas do administrativo, todo mundo precisa entender o serviço, porque é uma engrenagem. Uma orquestra. Um depende do outro ali, né? E a pessoa, quando ela pisa lá dentro do serviço, ela vai ser atendida, todo mundo precisa ter esse olhar aí, esse entendimento. E eu acho muito importante que a gente detalhe um pouquinho a alta complexidade, né? Porque ela vai desde os serviços para criança, pessoas com deficiência, situação de rua, idosos, né? Como é que está essa estrutura aqui no município de Barueri? É uma estrutura enorme, né? Primeiro, vamos tentar explicar de forma simplificada por que um indivíduo precisa e como é que ele chega à proteção social de alta complexidade. A alta complexidade, ela vai atender, né, um indivíduo aí, ou a família, quando ela já passou desse campo aí, que a gente acabou de dizer do CREAS, que ela está numa violação, que ela está numa fragilidade de vínculo familiar ou social. E na alta complexidade, estas pessoas, elas de alguma forma romperam já esse vínculo, né? Então a violação se agravou e essa pessoa ela rompeu, ela está com um vínculo extremamente fragilizado ou já rompido, seja na família ou seja na sociedade, né? E aí não tem mais quem recorrer. A grosso modo seria isso, né? Então, dentro da minha rede aí, né, de família e de sociedade, eu já não consigo mais, sozinho, eu já não tenho mais a quem recorrer. Então, seja por intervenção do judiciário, do Ministério Público, ou por intervenção dos próprios serviços, aí do auxílio, da atuação dos próprios serviços, essa pessoa precisa desse local, dessa proteção integral. Porque aí na média complexidade, né, se na média complexidade a gente estava dizendo de um atendimento
especializado, que quer dizer um atendimento mais cuidadoso, mais focado, específico para uma demanda, na proteção especial nós vamos falar de uma proteção integral. Então esse indivíduo ele precisa ser cuidado em todas as demandas dele, né? E aí nós, Estado, né, entramos para garantir esta proteção integral deste indivíduo. Então vamos lá, para as crianças. E aí para quem que acontece? Então a gente começa infelizmente, desde as crianças, né? O que são serviços de acolhimento para crianças e adolescentes. Né? No município a gente oferta esse serviço através de acolhimentos institucional, né? Nós temos 2 serviços de acolhimento no município. Até o primeiro semestre desse ano nós tínhamos um gerido em parceria com a organização social, né, com o CEPAC, que é a Casa Glorinha, e a Casa da Criança, que era gestão direta à prefeitura. Né, que nesses últimos anos aí tinha a Helena Baracate, a Fátima Rezende, junto com a equipe técnica, que trabalharam muito esses anos todos, passaram por muitos desafios, assim como os outros, fazendo essa gestão. E aí no finalzinho do primeiro semestre, nós também repassamos a gestão, né, em parceria, também para o CEPAC. Então hoje o CEPAC faz a gestão dos 2 serviços de acolhimento para criança e adolescente do município. Né? Então, o serviço é nosso, é supervisionado por nós e executado em parceria com a entidade. Como é que essas crianças chegam lá? Elas não chegam porque eu quero ou porque a família quer, né? Elas chegam porque elas estão sofrendo, né, alguma questão de negligência, né, extrema, abandono, violência. E aí, com a intervenção de todos os serviços que acompanham, do Conselho Tutelar, porque aí a gente está falando do principal órgão de garantia de direitos da criança e adolescente, que é o Conselho Tutelar. Então, toda a situação acompanhada, seja por CRAS ou por CREAS, que envolve criança e adolescente, ela veio de uma demanda do Conselho Tutelar. E ela precisa estar, mesmo que essa demanda chegue de forma espontânea, no CRAS e no CREAS, esses serviços têm que notificar o Conselho sempre precisa atuar e ter ciência dessas situações. Então, essas crianças, ou na intervenção direta do Conselho, ou por demanda direta do Judiciário, elas vão para o serviço de acolhimento porque elas estão passando por uma situação na família que a família não está mais dando conta desse cuidado. Então, elas vão para esse serviço, e aí é importante dizer que quando elas estão nesse serviço, a gente tem mais gente ainda trabalhando por elas e para elas. As equipes dos acolhimentos, que fazem um serviço impecável, né, do cuidado delas ali, do cuidado do vínculo também com os familiares, né, quando tem familiar e quando tem a possibilidade do retorno para a família, que é sempre o primordial, né? E os serviços socioassistenciais, o CREAS, o CRAS também envolvido no acompanhamento à família, né, nuclear ou extensa, que é para poder superar aí essa situação que levou a essa separação, né, a essa medida de proteção à criança, para que ela retorne para essa família. E quando, na impossibilidade desse retorno à família, em alguns casos, precisa haver a destituição do poder familiar, e aí essa criança também começa a ser acompanhada, preparada para a possibilidade de uma família substituta. Né? Que aí a gente está falando de adoção, e aí isso é totalmente acompanhado pelo judiciário. Né? Tem uma equipe técnica no judiciário que trabalha também em parceria, que é ela que vai fazer essa demanda. Fora as crianças, a gente tem as pessoas com deficiência. Idosos e situação de adultos. Isso. Nós temos a residência inclusiva no município, que também, né, que é um serviço tipificado pela assistência, né, supervisionado por nós e também executado pelo CEPAC. Né? Então, o CEPAC hoje ele está fazendo a gerência aí e a execução de 3 serviços de acolhimento, as 2 unidades de criança e adolescente e a residência inclusiva. A residência inclusiva são para adultos de 18 a 59 anos,
portadores de uma deficiência, né, que os incapacita aí para sobrevivência, né, para gerência autônoma da vida, e com o vínculo familiar rompido, né, extremamente fragilizado, né. Essas pessoas são trabalhadas aí por uma equipe também, né, os serviços todos são compostos por coordenador, equipe técnica, cuidadores, né, eles são cuidados, eles têm acesso à rede, aos serviços, participam de todas as atividades, as crianças quanto os deficientes também, e é trabalhado a potência da sua autonomia, né, do seu cuidado físico, emocional, né, e o estímulo também da sua potência dentro né, da sua questão ali da deficiência, a toda a sua potencialidade, né? E são serviços que estão assim impecáveis, bem numa qualidade bem bonitinha. E além disso tem as pessoas em situação de rua e os idosos. Exatamente, que também são 2 serviços, né, que são prestados por contrato de gestão por 2 entidades também, né? A Caritas, que faz a gerência, né, aí de todo o serviço que diz respeito às demandas das pessoas em situação de rua. Nós temos a Casa de Passagem, né, Estrela Guia, que é tão conhecida, né, em relação ao trabalho do Fundo Social também, né, do Renascer, que contribui muito com o trabalho da equipe da Caritas, né, e a Casa de Passagem e o Serviço de Acolhimento também, institucional para pessoas em situação de rua, que tem um caráter aí, né, um pouco diferente do que a gente está dizendo aí da criança e adolescente e deficiente, mas que também faz esse cuidado integral, né, de acesso a serviços, desde a documentação até o cuidado com a saúde física e saúde mental, né? Então, a Caritas assim, tem uma equipe muito boa, ela presta um serviço assim de excelente qualidade, né? A gente brinca que nós estamos ficando famosos aqui na região, porque o município oferta um serviço diferenciado, né, para a pessoa que infelizmente está nessa situação, né? E o Grupo Vida, que oferta o serviço de acolhimento para as pessoas idosas, né, que é a ILPI, né, que também é um serviço assim, né, a gente brinca que ele entra e não sai, né? Eles têm lá, eu acho que assim, a gente tem uma alegria e um orgulho de dizer que a proteção especial ela oferta serviços com qualidade ímpar, né? Desde lá das crianças até os idosos. Isso eu sei que não é uma preocupação só nossa aqui, né, SADS, mas é uma preocupação do município, né, da gestão do município, do governo. Exatamente. Né? E Ula, diz uma coisa para nós. Durante a pandemia, muito se falou assim, ai, a saúde não parou, ai, a segurança não parou. A gente quer dar assistência que entende bem essas coisas, né? Imagina justamente esses serviços tão essenciais. Como é que foi? Pois foi intenso, foi bem difícil, né? E eu brinco que cada vez que eu assistia as reportagens, né, e acho que muito, né, de forma muito justa, se falavam muito dos serviços essenciais da saúde, da segurança, né, que é fato, mas eu acho que eu quase nunca ouvi uma outra menção aos serviços essenciais que são da assistência, né, porque quantos serviços de acolhimento nós temos Brasil afora, né, mesmo CRAS, CREAS, que continuaram trabalhando. Né? Então, nós passamos, eu vou te dizer que acho que os 6 primeiros meses ou mais, né, foram assim de parada respiratória, né? Fazendo o trocadilho aí com o vírus, né? Então, você tinha, a nossa preocupação era extrema, né? Em manter aí os nossos assistidos protegidos, a criança,
o morador de rua, né, que é isso, como é que você protege a pessoa fazendo uso da via pública, né, como seu lugar de moradia, a pandemia exigindo hábitos de higiene, né, e como é que você faz isso, como é que você garante isso para essa população, né, e a gente teve parcerias aí de muitas pessoas, e os nossos funcionários, né, o serviço de acolhimento tem lá um número imenso de trabalhadores, né? Técnicos, cuidadores, né? Os coordenadores, a equipe de apoio, né? Então a correria para que você pudesse oferecer o EPI adequado, a segurança adequada e manter a segurança de quem está lá assistido. Sim. E aquela questão emocional, né? Que a gente até citou lá no CREAS. Todos nós estamos passando pelo mesmo problema, pela mesma dificuldade, né? Então você tem o seu funcionário que também está desesperado com o filho, que não vai para a escola, que tem que ter alguém para cuidar, com o esposo ou a esposa que ficou desempregado, né? Com alguém da família que está adoecido e com eles ficando adoecidos. Sim. Nós tivemos um número significativo de funcionários que infelizmente se contaminaram, né? No caso da Caritas nós tivemos a tristeza de perder um técnico, né? Lidamos com a dor também, sim, da morte, né? Da fragilidade. Então, vivemos todos esse momento de fragilidade, de uma dificuldade intensa, né? Intensa. E que eu acho que agora a gente está conseguindo respirar um pouquinho, né? E aí eu não posso perder a oportunidade de agradecer, né, e de ressaltar o quanto essas equipes todas foram resilientes, potentes, né, e eu fico emocionada de dizer, porque eu vivi isso junto com eles ali, né, mesmo que eu não estivesse lá dentro do serviço com eles, mas foi um dia a dia intenso. Então, acho que agora a gente consegue respirar aliviado e a gente tem muito que agradecer e muito que comemorar, né? Porque nós conseguimos superar isso e com números assim baixíssimos, né? Então, por exemplo, idoso, nós não perdemos ninguém, né? Mesmo no serviço de acolhimento para pessoas em situação de rua, se você for avaliar pela vulnerabilidade aí de condição, nós tivemos um número baixo de pessoas contaminadas, né? Com todo o apoio da saúde, né? Das equipes de saúde, o consultório na rua, PS, né? Então, não é um trabalho sozinho, porque ninguém trabalha sozinho. Não dá. Né? Assistência não trabalha sozinha, ninguém trabalha sozinho. Então, mas acho que assim, são pessoas que precisam ser lembradas, serviços que precisam ser lembrados, ressaltados, porque a gente trabalhou bastante, né? E conseguimos passar essa fase. Vamos falar só mais um pouquinho sobre uma coisa que ainda tem pouca gente que conhece, que é tão Sim. importante, chamado apadrinhamento afetivo. Exatamente, que é um programa também que tem um carinho imenso, porque a gente batalhou muito para que esse programa fosse instituído, né? Um programa de apadrinhamento afetivo. Vou tentar aqui, nós já estamos indo para a 3ª edição. Fizemos acontecer uma 2ª edição em plena pandemia, com todo o processo de divulgação, de qualificação dos padrinhos de forma virtual. Nós vamos nos conhecer pessoalmente agora, em dezembro, e deu super certo, né? Então, o apadrinhamento afetivo, basicamente, ele é um voluntariado, mas não é um voluntariado diferente, né? Não é um voluntariado pontual que você vai lá ofertar algo, dinheiro, não. Como o nome diz, afetivo. Ele é uma troca afetiva, né, de um adulto com um adolescente, né, uma criança ou um adolescente acolhido, né? Esses adolescentes que participam do programa, eles têm, ou eles já estão destituídos, ou eles têm mínimas chances do retorno familiar, e é uma forma de garantir aí o direito à convivência familiar e comunitária com um adulto que ele vai estabelecer uma relação afetiva de longo prazo, né? Então, este adulto
ele também precisa ter esta disponibilidade afetiva de saber que ele não vai doar algo específico, mas que ele vai criar uma relação com uma criança ou um adolescente, né, dentro de todo o universo aí do que demanda a criança e adolescente, de longo prazo. Né? Mas para isso a gente também tem uma parceria com o Instituto Fazendo História, que nos auxilia aí em toda a preparação, qualificação dos padrinhos, e acho que em breve a gente põe no site, né, a questão da divulgação e de maiores informações. Para que as pessoas conheçam também e apadrinhem, né? Exatamente. Iula Moreira, no começo eu disse que ela ia nos dar uma aula sobre proteção especial e deu, né? Professora, psicóloga, técnica, uma querida aqui da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social. Antes de eu te agradecer pela participação e encerrar, seus colegas da SADS prepararam uma surpresa para você, porque daqui ninguém sai sem surpresa, sem uma coisa boa. Ai, olha que lindo! Só. Eu adoro. Pra alegrar os nossos corações. Super obrigada, viu? Obrigada, estou super feliz pela oportunidade, por ter falado um pouco do trabalho. Sim. Né? Ter me emocionado do trabalho. Acho que não dá para trabalhar com isso sem emoção, né? Então, eu gosto muito do que eu faço e é impossível não me emocionar. Tem técnica e tem coração. Este foi o Momento SADS. Nós voltamos daqui a 15 dias com muitas novidades e informações. Lembra, a cada programa um pedacinho da Secretaria. Tchau, pessoal. Até a próxima.